Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Sou o Gilson Sérgio da Costa, aí da Bíblia Comentada. Por favor, deixe o seu like aí já. Qualquer coisa no final do vídeo você retira o seu like, mas já deixa aí. Então a gente vai continuar aí em João, capítulo 12, o verso 20, onde Jesus, ele prediz, ele prevê, né, a sua morte. Não só prevê, mas ele prediz. Isso é muito importante porque ele disse antecipadamente, ele não só prevê, porque prevê intui falha. Quando fala que alguém prediu, talvez seja a mesma coisa, mas de alguma maneira a gente entende que o prediz tem a ver com a palavra também que ele lançou sobre isso, e com essa palavra aí ele lança também uma determinação, na verdade que já estava determinado a sua morte desde o começo dos tempos, como a gente vê lá em Apocalipse 13:8. Bem, então vamos lá. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Então esses gregos aí, não necessariamente sendo judeus, tá? Mas a gente pode até pensar que esses gregos eles seriam judeus também. Então povos de todas as nações ali. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida de Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Aí a gente vai um pouquinho para o versículo um pouquinho anterior. Quando ele diz aqui que ah, esses gregos queriam ver Jesus. Imediatamente quando André e Filipe falaram para Jesus, Jesus teve uma reação. E a reação dele justamente foi saber que era chegada a hora. Então, de alguma maneira, Jesus entendia que como povos de todas as nações começassem a procurar por ele, estaria chegando a hora, na verdade seria chegada a hora dele morrer, dele ser crucificado, tá? E aí ele diz algo muito importante, que na verdade ele se considerava ali como que uma semente, e a semente ela precisa cair na terra e ela morre em termos, né? Ela morre, a casca dela aquele corpo dela, ele na verdade dá origem a algo ainda mais extraordinário, que na verdade é o que iria acontecer aqui, e algo que dê fruto. Então era como se a semente ali tem um pequeno DNA dentro dela, e esse DNA ele vai tomar forma, ele vai se expandir, ele vai abrir quando essa casca, essa forma de semente for rompida. Então, de alguma maneira, a gente entende que Jesus, morrendo como homem, ele ressuscitaria em um corpo glorificado, e é justamente esse tipo de analogia que a gente pode fazer. Aquele corpo dele, assim como o nosso, quando caísse na terra e se desfizesse, ele daria origem a algo muito mais extraordinário, porém que ainda viria daquela sementinha. A gente vai ver isso daí também em 1 Coríntios capítulo 15, que ele explica, faz exatamente essa analogia. Bom, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ou seja, as pessoas que preferem a sua vida nesse mundo, elas estão em oposição àqueles que desprezam a sua vida nesse mundo. Não no sentido de eu vou me matar e eu desprezo, mas no sentido de a realidade em que eu estou, ela não condiz com aquilo que está me esperando. É como se a gente já soubesse que esse corpo está fadado à morte e que a gente tem algo muito além dessa expectativa humana. Claro, para quem acredita. Quem não acredita realmente tem que conservar o corpo, porque o corpo é a única coisa que essa pessoa tem. Então, se ela morrer aqui, vai acabar mesmo. Então, se acabar mesmo, ela não tem mais o que fazer. Em certo sentido, ela pensar desse jeito é até coerente. Ah,
Quem me serve precisa seguir-me, e eu estou, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então ele está falando aqui das pessoas que o servem, indo para o mesmo lugar que ele e estando debaixo da proteção do Pai. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Então Jesus, tendo consciência que ele veio para essa hora da crucificação, ele não negou essa morte, essa morte sacrificial a nós. Como tem um versículo que ele fala sobre isso, que foi obediente até a última hora e a morte de cruz. Então ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele foi obediente até a morte. Pai, glorifica o teu nome, e foi a última coisa que Jesus falou. E quando ele falou isso, então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado, de tão tremenda que foi a voz. E Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E aí, quando ele fala aqui que essa voz veio justamente por causa das pessoas, que Jesus não precisava que o Pai testificasse a respeito dele, mas o Pai testificava a respeito dele por meio daquela multidão, tornando o testemunho dele verdadeiro, ou seja, duas testemunhas a respeito de algo. E não só bastando, mas as pessoas que estavam ali também testemunhavam a respeito dele, reforçando ainda mais essa narrativa. Bom, e aí quando ele fala que o príncipe do mundo será expulso, aqui fica meio óbvio pra gente que é Satanás, em que ele de alguma maneira tem um principado sobre o mundo, porém chegou a hora dele ser julgado. E a hora dele ser julgado e ser expulso seria exatamente na hora da crucificação. Isso aqui é bem peculiar, né? Tipo, é meio complexo de você. Pode até tirar algumas conclusões disso daqui, então é interessante. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Ou seja, ele falou que iria ser levantado da terra. E a crucificação é exatamente isso, onde a cruz ela se erguia com a pessoa e a pessoa ficava exposta ali no alto. A multidão falou: a lei nos ensina que Cristo permanecerá para sempre. Como você pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E quando as pessoas entendiam ali que o levantado, no caso, seria aquele que seria morto, crucificado. Só que eles estavam perguntando: tá, mas quem que é esse cara que você está falando que vai ser crucificado? Porque no caso você deve permanecer para sempre. E aí disse Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, ou seja, ainda estou com vocês um pouquinho. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde estar indo. Então ele falou: quem anda perto de mim sabe o que está fazendo e pode ficar de boa, mas quem não está perto de mim não sabe nem para onde vai. Então, de alguma maneira, quando a gente não está perto de Cristo, a gente não tem nem caminho, nem direção, nem escolhas. De alguma maneira, a gente não consegue, a gente está totalmente no escuro. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles, justamente, acho que por conta dessa questão de estarem buscando a sua vida. E a gente vê aqui a incredulidade dos judeus, né? Mesmo depois que Jesus fez todos os sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não poderiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então aqui Isaías está falando basicamente
que o próprio Deus cegou, endureceu o entendimento dessas pessoas e deu olhos para que elas vissem, mas não vissem, e coração duro para que elas não entendessem, tá? E não se convertessem. E isso aqui é até engraçado, né? Mas vamos lá. Então, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, ou seja, estavam de alguma maneira retraídos por conta da força da lei, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isso aqui, na verdade, é o que resume toda essa história. Todo aquele que não confessa, não tem Jesus como seu Senhor, às vezes confessa, mas o nega em ações, na verdade é porque preferem a glória dos homens ao invés da glória de Deus, e preferem a aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus. As pessoas que passam mais tempo buscando aprovação, falando de si mesmo, buscando coisas na verdade que elas não são, mas que elas induzem as outras a pensarem delas, essas pessoas buscam mais a sua própria glória do que a glória de Deus. E a gente via nesse caso que eles eram reprimidos justamente porque eles não queriam ser expulsos das sinagogas, queriam manter os seus status, queriam se afirmar, queriam se autoafirmar. Então a gente vê ali o como esse pensamento ele é tão abrangente e vem até hoje, em que as pessoas preferem as suas próprias glórias, os seus próprios status, os seus próprios momentos de alegria, as suas próprias satisfações físicas, as suas próprias vontades do que fazer a vontade de Deus. Essas pessoas, na verdade, elas não têm parte com Deus, porque elas preferem a aprovação dos homens. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que enviou. Ou seja, está falando, quem crê em mim automaticamente crê em Deus. Quem me vê, vê aquele que me enviou, se colocando como imagem e semelhança de Deus. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve a minha palavra e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou me ordenou que dizer e que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que meu pai me mandou dizer. Então aqui ele está falando que ele tem um relacionamento íntimo com o pai, tudo que o pai faz, tudo que o pai fala, ele fala, e que as pessoas elas não seriam julgadas, na verdade, porque ele veio ao mundo, que ele não veio para julgar, mas a própria palavra que ele trouxe, essa já automaticamente julgaria o mundo. Então o propósito dele, em termos, não seria condenar o mundo, mas por ele salvar alguns, ele automaticamente condenaria os outros, porque os outros não acreditaram que ele era o Filho de Deus e automaticamente não acreditaram em quem enviou ele. Então, esse é o ponto aqui, e toda a nossa briga, toda a nossa tristeza, choro, pranto e etc. no Evangelho, eu creio que é por conta disso, porque as pessoas amam muito mais a glória de Deus, a glória dos homens, desculpa, do que a glória de Deus. E isso causa diversos problemas no reino de Deus, diversos problemas nas nossas próprias vidas, quando a gente percebe, a gente vê que está amando mais a vontade dos homens do que de fato amando a vontade de fazer aquilo que vem do Pai. Então, assim, é uma palavra muito dura, muito complicada, mas à medida que esse livro ele vai se discorrendo, ele traz de uma maneira muito clara como o comportamento daquela época ele se reflete até nos dias de hoje, mostrando que os pecadores que existiam lá também existem hoje, então não são diferentes, não é questão de serem ou não mais pecadores,
mas a incredulidade dele o cega de sobremaneira a anular a presença de Deus, a voz de Deus, a verdadeira manifestação de Deus, da glória de Deus na vida dessas pessoas. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado, até logo.